queridas amigas, renascidas em fé, como estão? Como ha sido su dia? Espero de coração que esteja bem. E se não estuvo, eu quero regalar-lhes um tempo de esperança. Graças por abrir-me as portas de sua casa, de seu coração, para juntas compartilhar esta palavra que sei que Deus tem para nós outras. Também quero invitar-te desde já a ser parte desta comunidade tão especial de mulheres que buscam renovar-se cada dia em Deus. Subscreva-te ao canal, ativa a campanita e caminha comigo em esta jornada de fé e fortaleza. Hoje quero falar-te de algo que muitas vezes não se vê, pero que pode roubar-nos a paz. Nossos pensamentos. Alguma vez te has sentido atrapada em tu própria mente? Como se não puderas deixar de pensar em o mesmo uma e outra vez? Pois, libere seus pensamentos. Só que parece uma missão que é impossível liberar sobre os pensamentos, porque basicamente nós outras não escorremos os pensamentos que vêm, eles apenas vêm. Agora, o poder de la escorra ou o poder de liberar sobre os pensamentos é escorrer os pensamentos que quedam e os pensamentos que se vão embora. Talvez esse seja o maior desafio, é ter a madurez de uma fé tão poderosa que você consegue expulsar alguns pensamentos e deixar que outros permaneçam. Mira aqui em 2 Coríntios. Mira o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, que diz exatamente assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para derribar argumentos. Para derribar argumentos. São poderosas para derribar argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nossa milícia, as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Fortaleza donde? De nossa mente. Fortaleza de nossa mente, derribando imaginações. Mira como a Bíblia é atual. Mira como a Bíblia, a palavra de Deus é poderosa. Aqui, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo o pensamento à obediência a Cristo. É muito poderoso isso aqui. Mira, durante muito tempo, nós outras colocamos em uma circunstância onde nossa identidade, formada por o lugar que nos gerou, determina muito das escolhas que nós outras fazemos, determina muito da maneira como nos relacionamos com as pessoas e determina muito as mesas que sentamos. As pessoas fazem parte de nossa vida. E alguns pensamentos, eles não foram sembrados. Não foram sembrados de maneira intencional.
eles foram sembrados em la beira del caminho, coisas que foram colocadas dentro de nós outras, que quem sembrou nem sabia que estavam sembrando, a sembrou. E essas semillas que caem dentro de nossa cabeça, elas meio que criam raízes, crescem para arriba, gerando galhos que geram frutos, que geram mais semillas e que vai caindo em nossa mente e vai proliferando um pensamento que antes era pequeno e fazendo que nós outras tenhamos certeza de coisas que não definem quem somos. Vou falar uma coisa que talvez seja a maior dificuldade de alguém que conhece a Jesus. É que todos os pensamentos que foram sembrados, que antes do Evangelho alcançar nós outros, temos muita certeza sobre nós outras mesmas. Que nós outras não dizemos, não diga que são certezas, por exemplo, não temos convicção de coisas que para nós outras é possível, de coisas que para nós outras são impossíveis, são convicção. Alguém chama de crença e também está correto, mas são pensamentos que foram sembrados dentro de nós outras, limites que foram colocados dentro de nós outras quando éramos ninhas, coisas que oíamos dentro de nosso hogar, verdade que foram plantadas dentro de nós outras, essas verdades, esses pensamentos, essas palavras que vieram, nossos pensamentos em el futuro, elas foram sembrados em el começo da inocência de nós outras, quando éramos ainda ninhas, lá atrás. Por exemplo, existem pessoas que de lejos conseguem fazer planos ousados, ela consegue mirar para o futuro de uma maneira muito ousada, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não conseguem ver absolutamente nada. Por quê? Porque ela tem certeza que aquilo não é para ela. Ela crê firmemente que não é para ela. Por exemplo, tem coisas que nós outras vemos as pessoas vivendo e miramos, dizemos, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é possível para mim. E por que chegamos a essa conclusão? Porque atrás foi colocado dentro de nós outras algum limite. E foi colocado algumas redes a nossa mentalidade. Então, nós outras fazemos todo meio parecido com a geração anterior, mesmo sem saber porque estamos fazendo igual. Então, somos uma esposa parecida, uma madre semelhante, e sem que nós outras saiba consiga identificar, falamos palavras muito parecidas. E isso é nada mais que estruturas de pensamentos que foram colocadas dentro de nós outras. Interessante é que esses pensamentos, eles não só determinam nosso presente, como eles segregam em
nosso futuro, a uma realidade que antes de compreender foi sembrado dentro de nós outras. Então, dessas coisas que miramos e falamos que não conseguimos, e há coisas que dizemos, uau, isso aqui é fácil. Mas o que para alguns é fácil, para outro também dirá, não, isso aqui é impossível. Isso aqui é uma coisa muito natural do ser humano. São coisas que ignoramos porque tentamos espiritualizar tudo. Nos olvidamos que são só estruturas de pensamentos que foram sembrados ao largo de nossa infância, que passaram a ser verdades absolutas sobre nós outras. Mas se sabemos que aqui dentro tem coisas que nós outras não plantamos, mas que alguém sembrou em nós outras. O primeiro desafio que temos não é escorrer a próxima semilla, é destruir aquilo que não queremos que permaneça aqui dentro. É como se miramos para dentro de nós outras e vimos coisas que necessitam ser tiradas em tempo real. É aprender a escorrer os pensamentos novos e descobrir onde estão os antigos que nos paralisam. E esse é o ponto mais importante de nossa vida, sacar as plantas que cresceram de semillas que não escorremos, o jardim de nosso hogar. Tem bastante plantas. Eu tenho um jardim aqui em casa e eu quedo mirando. Temos bastante plantas que nós outros não plantamos, mas nasceram ao redor da semilla que plantamos, de flores, frutos. Eu sempre estou sacando, não? E temos que arrancá-las para não sufocar as outras. Assim são em nossa vida, porque foram contadas, sembradas mentiras lá no passado e que pareceram tão verdade que se tornaram facetas de nossa identidade. Então, nós outras somos mesquina. Não é porque não temos condição, é porque lá atrás alguém mentiu para nós outras e pareceu verdade. E na hora que aquilo foi contado, nós outras não prosperamos, porque lá atrás nos disseram que aquilo não era para nós outras. Não conseguimos sonhar coisas grandes. Por quê? Porque disseram para nós outras que era pecado crescer na vida, porque criaram uma mentalidade dentro de nós outras, uma escassez tão profunda que em nossa cabeça, se eu cresço, alguém necessita diminuir. Isso foi o que sembraram em nós outras. Temos tudo ao nosso favor, mas mesmo assim atuamos como incapazes. E em nossa família igualito, nosso hogar igual, ofendemos com o sonho de los demás. Não ofendemos com boas notícias. Nos ofendemos com boas notícias, porque para nós outras é equivocado algumas pessoas ir-se tão lejos. Para nós outras é equivocado algumas pessoas dar-se bem na vida, porque colocaram em nós outras e permitimos que permaneceram pensamentos mentirosos a nosso respeito. Por isso que quando vemos uma geração que se ofende, quando a palavra tem muita fé involucrada, quando a palavra carga muita promessa,
Tem pessoas que se ofendem. Por quê? Porque tem tanta frustração em esse registro de sua história, que não consegue acreditar que quando Deus entra, algo muito poderoso, muito maravilhoso pode suceder sim, em el registro de nossa mente. Você sabia que a maioria da teologia que cada um carga é fruto de suas experiências, para além daquilo que leu em um livro, não queda molesta com o que vou falar agora. Mas a nossa perspectiva com Deus está muito conectada não só aquilo que você leu, mas aquilo que você experimentou. Então, quem em pouco experimentou e teve frustrações em sua caminhada, meio que passa delante aquilo que viveu. E quando alguém passa muita coisa boa, me parece que essa pessoa está equivocada. Mas, em verdade, é porque alguém já se liberou. Alguém está livre, alguém está aliviando, alguém já não carga o mesmo peso, alguém já não tem tanta sombra em sua consciência, alguém já não tem tantas mentiras plantadas. Então, meu desafio da vida é que todos os dias eu estou sacando uma mentira que foi plantada, sembrada lá atrás. Todo dia eu estou sacando algo que me paralisava. Todos os dias encontro uma erva daninha em meio do campo de minha alma. Todos os dias estou sacando coisas e dizendo a Jesus, aqui não vai quedar-se nenhuma dessas plantas daninhas. Aqui não vai me paralisar. Só que tudo que saco para fora, eu também saca do coração de meus filhos, de minha família. Ao mesmo tempo, tudo que eu sano em mim, eu sano minha geração, meu hogar. Que vem depois, tudo aquilo que eu curo em mim, em la geração de meus filhos, de minha família. Todas palavras que me paralisaram, que foram desmentidas, elas não têm mais poder de parar a geração que vem depois. O chamado de Deus para nós outras é haga revisar dentro de ti. Se você não pode escorrer o que entrou, Deus está lhe dando autoridade para tirar, sacar aquilo que necessita sair. Não é sobre uma mensagem de alguém que está tentando encorajar-te, senão a refazer tua história. Você necessita refazer a história de seu coração e fazer algumas coisas que necessitam ser tiradas dentro de você. Tem mulheres que foram geradas em hogares que só escutavam palavras negativas, que não eram inteligentes, eram cabeças muito duras, que não conseguirão nada em suas vidas, em seu hogar quando eram minhas. Era o lugar onde menos falavam, com uma voz silenciada dentro de seu hogar. E muitas aprenderam assim, calhar para que o mundo também. Porque se quem ama você deveria ouvir e não te escuta, quem não te conhece te rechaça. Essa é a lógica de tudo. E essas semillas crescem. E essas semillas, quando crescem, elas produzem algo em nós outras.
Sabe o que é? É fazer as coisas para ser aprovadas por outros. Quantas têm hecho assim? Fomos reprovadas dentro de nosso hogar. Então, temos a necessidade de aprovação de los demás. Medios que isso passa em redes para nossos filhos. Porque necessitamos agradar a las pessoas. Você necessita fazer de tudo para não perder. Mira que coisa é. Ela se sujeita a qualquer pessoa por el medo de perder alguém. Sabe o que é isto? Uma mentira do mal, uma mentira do inimigo, uma mentira do diabo, que nos escraviza ao largo prazo. Você vai viver uma vida toda para agradar a los demás. Vai ser frustrada por la traição. Vai ser frustrada por la envidia. Vai ser frustrada por las pessoas ingratas. Você será frustrada e isto pode paralisar a vida. Quero dar uma palavra. Não há nada que Deus não pode fazer. E que é a graça do Senhor. Não há nada que Deus não pode fazer. Que é a graça do Senhor. Jesus Cristo. Não pode curar. Jesus não pode curar dentro de ti pensamentos. Jesus pode curar dentro de ti pensamentos que te paralisaram. Irão sair no nome de Jesus. Pensamentos que te tornaram escravos de relacionamentos tóxicos serão retirados em ti em nome de Jesus. Coisas que te tornaram vítimas da história, ao invés de protagonista daquilo que Deus tem, pode ser arrancado dentro de ti. Hoje basta que você faça uma revista, diga: Deus, hoje vou escolher o que fica e o que sale vou repetir novamente. Hoje Deus lhe dá autoridade, mulher, renascidas em fé, para escolher o que queda e o que sale. Você vai passar em revista dentro de ti e você vai tirar aquilo que não pode quedar-se dentro de ti. Pensamentos de misérias, pensamentos errôneos ao teu respeito, pensamentos errôneos sobre sua identidade. Pida ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, ilumina minha mente, haz que eu miro adentro de mim e encontra o que está errado, equivocado. Isso é uma coisa que te liberta quando começas a declarar. É tão libertador e tão poderoso quando você aprende a dizer não. É tão libertador quando você consegue se curar de pensamentos mentirosos que colocaram dentro de ti, que sembraram dentro de ti. Eu quero declarar que seus filhos chegarão a lugares que você nunca chegou. Seus filhos viverão realidades que você nunca viveu. Coisas que eram distantes para ti serão próximas a seus filhos. Realidades que sonhaste e foi difícil demais para viver. Tus filhos irão viver sobrenatural. Mas será natural para eles. Porque alguém veio antes e sacou as ervas daninhas do pensamento. Alguém veio antes e liberou a coerência da vida de seus filhos. E seus caminhos foram limpios por alguém que mirou adentro de si e não deixou que nenhuma mentira permaneça. Que maravilhosa viver o Evangelho desta maneira. Que maravilhoso é viver o Evangelho desta maneira, saber que nossa identidade está em Cristo.
não em aqueles que foi contado para nós outras dentro de nosso hogar. A boa notícia é que Jesus vem e cambia nossa vida. Mira, Deus cambia nossa vida. Deus cambia nossa vida. Você vai sacar barreiras de sua mente. Coisas que te paralisaram. Vai sacando as mentiras que foram colocadas dentro de ti. Coisas que eram tão distantes, de repente se tornam parte de sua vida. Te invito a fazer esse exercício sencillo. Cerra os olhos e dile ao Senhor: Padre, te entrego todo pensamento que não vem de ti. Renova minha mente com tu paz e tu verdade. Renascidas em fé, libere seus pensamentos. Não permita que a mente lhe roube a paz, nem a alegria que Deus quer dar. Em Cristo temos liberdade e esperança e uma nova maneira de pensar. Eu sou a missionária Márcia Regina e estou feliz por demais de caminhar contigo em este caminho de fé. Não olvides subscrever-te, ativar a campanita e compartilhe este mensagem com mais mulheres que necessitam ser renovadas e liberar seus pensamentos. Bendiciones. Tchau, tchau. Nos vemos.